Oi, gente. Acabei de assistir o jogo Paris Saint-Germain, né? PSG versus a Internacional de Milão, a final da Champions League. E a vitória do PSG é uma vitória do futebol arte, né? É uma vitória de um time, de uma proposta de jogo do técnico Luiz Henrique, que tem grandes jogadores em todas as posições. Todas as posições. Do Donnarumma ao Doué, o Dembélé, né, o Kvaratskhelia, o Marquinhos, o Hakimi, o Nuno Mendes, o Pancho, o Vitinha, o João Félix, o Fabian Ruiz. Todo o time do PSG é muito bom. Não tem aquele super craque midiático, não é? É o time do PSG sem o Mbappé, sem o Neymar, sem o Messi, mas um time na acepção da palavra, com a proposta de jogo de ter a posse de bola, de pressionar o adversário, de jogar na frente e circular. E jogadores de meio de campo que marcam, 3 jogadores de meio de campo que marcam e que jogam, não é? O Vitinha, o João Félix e o Fabian Ruiz. E, aliás, eu imagino que o Ancelotti, né, o novo técnico da seleção brasileira, provavelmente vai armar o Brasil com 4-3-3 semelhante, com 3 jogadores meio-campistas. Essa história do 4-2-3-1, que tem sido muito utilizado ultimamente, com pontas, faz sentido quando você tem pontas que ajudam muito na marcação, não é? Mas quando você quer dar mais liberdade para os seus jogadores de ataque, é preciso ter não 2 jogadores no meio de campo, mas 3. Sobre a Internacional de Milão, olha, eu sou sincero com vocês, para mim, o Barcelona, que foi eliminado pela Internacional, era mais time. Com Lamine Yamal, com Rafinha, com Lewandowski. O time do Barcelona era melhor, mas futebol, jogo eliminatório, às vezes o time não tão bom, claro, forte, poderoso, claro, merecedor, mas tecnicamente inferior, passa. E a proposta de jogo da Internacional, de contra-ataque, de jogo de força, de cruzamento, de jogo de imposição física, naufragou completamente diante da proposta do PSG. Porque tudo que o PSG queria, tudo que o Luiz Henrique queria, era um time que tentasse jogar atrás, jogar retraído, porque aí ele fica com a bola, ele faz a circulação de jogo, e ele estava, e aí vem a coisa do talento, né? Com vários jogadores num dia iluminado. O Doué, que fez assistência para o Hakimi no primeiro gol, que fez 2 gols, o Doué fez uma partida maravilhosa, esse jovem jogador francês. O Dembélé deu um passe pro Vitinha no terceiro gol, no segundo gol do Doué, que é uma coisa assim lindíssima. E a jogada do Vitinha de carregar a bola, preparar e dar o passe preciso pro Doué, não é? É a jogada de um meio-campista que marca, que ajuda na marcação, mas que cria, que toca, que constrói, que faz o futebol arte, né? Um futebol arte coletivo. Isso é outra dimensão da arte do futebol. O elemento coletivo, ele é fundamental. Futebol, ao brilho individual, o brilho do Doué apareceu, o brilho do Dembélé apareceu porque todos os jogadores participaram dessa jogada que, para mim, é a jogada mais emblemática dessa grande final da Champions League, não é? A jogada em que o Dembélé dá o passe de calcanhar, o Vitinha avança, o Doué se projeta sem a bola, o Vitinha passa a bola para o Doué e o Doué faz o gol. Sendo que o primeiro gol do Doué já foi uma jogada puxada por um contra-ataque do Dembélé, que o Dembélé encontra ele do outro lado, né? E ele domina, e aí tem a sorte do desvio do Di Marco, né? Matar o bom goleiro, muito bom goleiro Sommer, que não pôde fazer nada porque estava armando para se defender o chute cruzado e o desvio colocou a bola no canto dele. Olha, foi uma vitória do futebol. Uma vitória de um grande time. Foi a primeira vez que o Paris Saint-Germain foi campeão com absoluto merecimento da Champions League. E é uma vitória que faz a gente que gosta do bom futebol comemorar.
Não porque eu torço pro Paris Saint-Germain, porque eu não torço, mas comemorar o bom futebol. Comemorar ver um grande jogo de futebol. Uma equipe que joga de forma coletiva. E aqui tem um ensinamento. Se o Brasil quiser voltar, e os jogadores brasileiros, isso vale para todos, talvez mais para jogadores individualistas em Copa do Mundo, como foi Neymar em determinado momento, né? Esse ensinamento, né? Mas o futebol, você fica mais próximo da vitória quando você usa o talento individual em favor do coletivo, em favor do time. Quando você usa o talento, a sua capacidade técnica a favor do time, você fica mais próximo da vitória. Você fica mais perto de vencer. Aliás, embora na última Copa do Mundo o Neymar tenha sido muito individualista, o gol dele na Croácia foi um gol que ele buscou a tabela com Paquetá. Ele busca a tabela e aí ele faz o gol. Se o time brasileiro, treinado pelo Ancelotti, buscar as tabelas, buscar as associações, tentar construir um jogo coletivo e fizer esse esforço, os talentos individuais, a capacidade de finalização vai aparecer, como apareceu para o Paris Saint-Germain. Se os jogadores tentarem cada um resolver por si, na maioria dos lances, o Brasil tende a fazer o papel que fez nas últimas Copas do Mundo, de naufragar e fracassar. Torço para que o Brasil encontre o espírito coletivo. Aliás, espírito esse coletivo, né, do coletivismo, da ideia de você uns ajudarem os outros e nós irmos juntos, é uma dimensão importante não só do futebol, mas para pensar inclusive a sociedade. Tem um vídeo recente no meu canal, A Nova Máquina do Tempo, que eu falo sobre isso, né? Sobre superar o excessivo individualismo. O individualismo em excesso, não é? A ideia de você só pensar em si, isso estraga não só o futebol, mas estraga as relações sociais, estraga tudo. E os grandes times são aqueles que o talento individual, o talento de cada um, ele está a favor do outro, a favor do coletivo, favorecendo o brilho. E aí a capacidade, o brilho, a capacidade de finalização, a capacidade de construção de jogadas aparece com mais naturalidade. O jogo do PSG foi um jogo natural. O PSG chegou a 5-0 e poderia ter sido mais. Poderia ter sido 6 ou 7. Porque todos os jogadores tinham isso mentalizado e o time da Internazionale não conseguiu impor um jogo mais físico, um jogo mais de jogada de bola aérea, como conseguiu fazer contra o Barcelona, que usou da fragilidade do Barcelona no jogo aéreo para fazer muitos gols em jogo aéreo e o uso dessa jogada. Contra o Paris Saint-Germain, essa estratégia não deu certo. Meus parabéns ao time do Paris Saint-Germain, um legítimo representante do melhor do futebol. Essa vitória do Paris Saint-Germain é uma vitória também do futebol arte. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Futebol Arte, real ou virtual, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.